Meu nome é Denise de Oliveira, estudei na Caetano no período de 1966 a 1972. Comecei no Jardim da Infância com o apoio do José Bonifácio Coutinho Nogueira, que era amigo do meu pai. Eu era muito pequena, né? Não tinha noção do o que seria, você entendeu? Estudar no Caetano de Campos, né? Porque eu morava em Santana e naquela época a distância era muito longa, né? Então pegávamos 2 ônibus, às vezes muitas filas por causa dos horários. E tinha assim mais pessoas que estudavam aqui e moravam em Santana também. Às vezes a gente ia até num grupinho. Esse é o diploma do Jardim da Infância que foi pintado por nós. É uma lembrança de mais de 30 anos, mais de 35 anos que está intacta. As assinaturas das professoras tão queridas, Ana Maria, a professora Mirtes, a professora Janete, que eu recordo até hoje e que estão no meu coração e jamais eu vou esquecer. Lembro muito bem da Dona Corinta, da sala que ela ficava. Ela sempre supervisionava, né, todas as salas, ela sempre fazia umas visitinhas surpresas na sala do primário, porque ela era do primário. Esse é o diploma do primário, né, que eu recebi com muita festa, que houve a formatura no auditório, permanece até hoje. Ele veio dentro de um cartucho vermelho que eu também guardo com todo carinho e onde apresenta a assinatura da famosa diretora Corinta Acioli. Aí eu fui para o primário. A minha primeira professora do primário, eu estudava na sala 33, nunca vou me esquecer. Ela chamava Dona Regina. Ela era uma senhora e era uma professora muito enérgica. E eu acredito que, assim, quem estuda na minha época lembra muito dela, porque ela dava umas reguadas na gente. Então, assim, foi um período meio traumatizante para mim, esse primeiro ano. Eu fiquei, assim, meio assustada pelo procedimento que tinha. Agora, já na segunda série, eu peguei a Maria Lúcia Nadalim. Eu nunca mais eu esqueci o perfume dessa professora. Eu tenho até hoje, se eu sentir esse perfume, eu vou lembrar dela. Mas tinha os tais dos castigos. Vamos supor, se a gente não soubesse uma tabuada, a gente ficava em pé a tarde inteira fazendo a tabuada 100 vezes. Ela fazia chamada oral de tabuada e perguntou para mim quanto era 6 vezes 6. E na hora eu não sabia e ela deixou eu fazer. Eu fiquei fazendo 100 vezes em pé, 6 vezes 6, 36. Esse era o padrão dos boletins existentes na época. Era obrigatório ter o boletim, que era dado uma vez por mês, com as notas, e os pais tinham que assinar. Sem ele, você não entrava mais na escola, com a assinatura do seu pai ou do responsável. As aulas de religião, quem não era católico, ficava numa antessala onde é a SEMP, do outro lado, hoje. E quem era católico fazia as aulas de religião com a preparação para a primeira comunhão. A primeira comunhão eles faziam aqui também. E a primeira comunhão também foi outra coisa que marcou, né? Porque foi uma ansiedade, o vestido, né? Era um vestido branco, de mangas longas, com PX aqui vermelho, todos iguais, na Igreja da Consolação. É uma coisa que a gente não consegue esquecer.
Não, era assim, no jardim da infância, né, que era o vestidinho xadrezinho, o aventalzinho branco e o emblema do Caetano de Campos. Aí no primário era sainha pregueada, azul marinho, com a golinha V e o emblema do Caetano de Campos, meia 3/4, e o sapato Vulcabras, que depois foi trocado pelo sapato bico de pato. Já no ginásio, que foi a troca de uniforme, que era a saia cinza, com uma prega macho na frente, a golinha redonda, arredondada, e o bolso, o mesmo bolso com o emblema do Caetano de Campos. E o uniforme de ginástica, que também era obrigatório, que era a camiseta canelada, com a sainha de prega branca, o tênis conga ou bamba, né? Mas a meia tinha que ser, o uniforme tinha que ser o padrão da loja ali do Largo da Rocha. A meia era 3/4 canelada, sempre com o mesmo padrão. Não podia fugir do padrão do uniforme de todos. Todos tinham que ter uniformes idênticos. Inclusive, tinha a caixa, que eles falavam que era a caixa, né? Alunos que não podiam comprar o uniforme, eles davam um kit de uniforme, que era a blusa de lã azul marinho, aberta na frente, né? A saia, a meia, a camiseta, o emblema e o sapato. Isso era dado para quem não podia comprar os uniformes. É uma coisa que eu tinha esquecido também. E outra coisa que não dá para esquecer é o barulho do sino, porque não tinha campainha. Esse sino era engraçado porque ele parecia que ele ficava num altar. E a gente morria de vontade de roubar o sino. E esse barulho fica na mente da gente até hoje. São coisas que, sabe, o barulho, os cheiros, os momentos, certos momentos que a gente não esquece jamais. Tenho muito orgulho de falar, eu estudei na Caetano de Campos. Porque não são todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar numa escola dessa, que era considerada a melhor escola de São Paulo. É gratificante ter estudado aqui e estar trabalhando aqui. É aquilo que eu falei, é a minha casa. Eu me sinto como se eu estivesse em casa, como se a escola fosse minha.